Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. Começamos a nossa segunda-feira avaliando a última sessão e preparando o terreno para uma semana de volatilidade nas mesas de operação. Sexta-feira, vimos a nossa B3 encerrar com queda moderada de 0,21%, mantendo o índice na faixa dos 171 mil pontos. O pregão foi marcado por um volume de quase 24 bilhões de reais, o que demonstra liquidez saudável, mas com falta de direção única entre os investidores. O mercado doméstico operou em uma digestão de notícias, sem conseguir surfar totalmente a onda positiva que veio de fora. A nossa bolsa preservou a região técnica dos 171 mil pontos e até garantiu a primeira alta semanal desde o mês de abril. Mas a pressão contínua nas ações da Petrobras acabou sendo a âncora que limitou um avanço expressivo do nosso índice. Mesmo com a bolsa americana trabalhando no azul e puxando o apetite ao risco globalmente, esse descolamento parcial do Brasil em relação aos pares globais aconteceu por fatores que pesam no nosso prêmio de risco. O avanço do mercado internacional e o alívio no câmbio foram praticamente anulados por um petróleo em forte queda, além de uma inflação doméstica mais alta e uma cautela natural antes da próxima decisão do nosso Copom. Esse é o cenário que deixa os gestores defensivos. Ninguém quer aumentar a exposição direcional ou tomar grandes riscos antes de ouvir o tom do comunicado do Banco Central brasileiro. Percebemos que a composição da nossa carteira teórica acaba gerando essa abertura mista para o pregão de hoje. De um lado, o ambiente é mais favorável para os bancos e o varejo ligado ao consumo interno. Do outro lado, temos uma abertura que deve ser bem mais pesada para o setor de energia e petróleo. Olhando os números lá de fora, o clima na sexta-feira foi de otimismo nas praças americanas. O índice SP 500 avançou 0,50% e fechou beirando os 7.400 pontos, enquanto o índice da Nasdaq subiu 0,31%, rompendo os 25.800 pontos. O Dow Jones acompanhou a toada positiva com alta de 0,70%, alcançando a marca dos 51.200 pontos. Esse movimento reflete um sentimento global melhorado pela tecnologia e por um ambiente macroeconômico precificando o pouso suave da economia americana. Para hoje, o pré-mercado segue com viés levemente positivo, com os ETFs de referência apontando altas moderadas. O DIA subindo 0,63%, o SPY avançando 0,36%, o QQQ com leve alta de 0,03% e o IWM subindo 0,36%. O apetite a risco continua vivo na mente do investidor estrangeiro. No câmbio, a sexta-feira trouxe um respiro importante para o real. O dólar comercial fechou vendido a R$ 5,06, representando um recuo significativo de 0,79% no dia. Essa queda reflete a melhora do humor global e uma busca natural por moedas emergentes que oferecem um carry trade atrativo. O euro comercial seguiu a dinâmica de desvalorização, encerrando vendido a R$ 5,86 com queda de 0,90%, no universo dos criptoativos que não para nunca e opera 24 horas. A referência no encerramento da nossa B3 mostrava o Bitcoin negociado na faixa dos 64 mil dólares, enquanto o Ethereum rondava os 1.660 dólares, mantendo certa estabilidade após as últimas semanas de oscilação intensa. Voltando a atenção para a bolsa, notamos que o fluxo financeiro ficou pesadamente concentrado nas grandes blue chips. As ações preferenciais da Petrobras, a nossa Petri 4, lideraram os negócios movimentando cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, com participação de quase 7% em todo o giro. Logo na sequência vieram os papéis do Itaú, o Itube 4, movimentando 1 bilhão e 200 milhões de reais, seguidos pela Vale 3, com quase 1 bilhão de reais negociados.
Completando o topo da liquidez, tivemos a Copasa, a CSMG3 e o ETF BOVA11. Na prática, o centro gravitacional do dinheiro trocando de mãos ficou restrito entre petróleo, bancos e mineração, com a maior pressão direcional vindo justamente da Petrobras sofrendo com o cenário externo do óleo. Essa leitura aponta para uma rotação de carteiras e não uma entrada ampla de capital novo no Brasil. O câmbio mais forte ajuda a tese de investimento em emergentes, mas o fato da Petri 4 liderar os volumes e fechar no vermelho mostra uma saída tática clara dos fundos, fugindo do petróleo após o recuo do Brent. Ao mesmo tempo, quando vemos o Itube 4 e outros grandes bancos segurando um volume expressivo, fica evidente que parte do dinheiro migra para nomes líquidos com balanços sólidos, empresas com sensibilidade menor às commodities. Para nós, ainda é um fluxo de capital seletivo, com o estrangeiro evitando aumentar o seu risco direcional antes de entender os passos do Copom. Já que tocamos nas commodities, precisamos aprofundar esse fronte porque isso mexe direto no prêmio de risco do país. O barril de petróleo Brent fechou a semana sofrendo queda de 3,37%, cotado a $87,33, enquanto o barril americano WTI recuou 3,23%, batendo nos $84,88. Esse tombo na energia está ligado à expectativa de avanço diplomático entre os Estados Unidos e o Irã, o que poderia normalizar o fluxo de cargueiros no Estreito de Hormuz. Já na mineração, a tonelada do minério de ferro na China ficou no 0 a 0, estabilizada perto dos $101, com alta marginal de 0,02%, o que traz alívio momentâneo para a siderurgia, mas sem grandes gatilhos de valorização no curto prazo. Olhando os papéis que mais se destacaram na nossa B3, a ponta positiva foi liderada por boas surpresas. Tivemos uma alta interessante na Vamos, a Vamo 3, subindo 3,06%, cotada a R$ 3,03. A Embraer performou bem com a EMBJ3, avançando 2,31% na casa dos R$ 72,80. Completando as maiores altas, vieram a Porto Seguro com a PSSA3, subindo quase 2%. A Engie, sob o código EG3, acompanhando o ritmo de avanço. E a Bradespar com a BRAP4 subindo 1,81%. Na ponta negativa, a Braskem sofreu bastante com a Braskem 5 desabando 6,66% nos R$ 9,10. A Cogna apanhou com a Cogna 3, caindo 4,48% a R$ 2,34, seguida por baixas nas ações da SLC Agrícola, a SLC-I3, na CEA através da CEAB3, e na Smart Fit com a Smart Fit 3, caindo mais de 2%. Analisando o aftermarket EOS, comunicados das empresas, não identificamos nenhuma movimentação corporativa isolada forte o suficiente para alterar a direção estrutural do nosso índice nesta abertura. No entanto, o ponto de atenção máxima fica por conta da estrutura de derivativos do mercado. Observamos um volume muito elevado em opções de venda ligadas ao Ibovespa, o que na nossa linguagem acende um alerta amarelo. Esse posicionamento forte em opções demonstra que os grandes institucionais estão montando estratégias de proteção redobradas, blindando os portfólios em um mercado sensível ao noticiário geopolítico e ao peso das decisões internas. É o clássico movimento de quem prefere pagar um seguro caro agora do que ser pego no contrapé caso a bolsa sofra uma correção abrupta ao longo desta semana recheada de definições importantes. Para o nosso leilão de abertura desta segunda-feira, a nossa equipe na Futuro Invest projeta uma pressão inicial forte sobre as ações da Petrobras. A Petri 3 e a Petri 4 devem abrir apanhando caso o Brent continue abaixo daquela região perigosa dos $87, refletindo a tese de normalização do fluxo de energia pelo mundo,
Por outro lado, as ações da Vale, a Vale 3, podem abrir de forma bem mais estável. Isso porque o minério se manteve neutro e a percepção de risco global amigável tende a sustentar os ativos ligados aos ciclos econômicos. Nos setores de siderurgia e materiais básicos, a abertura vai depender dos sinais emitidos pelas bolsas da China e pela bolsa de Dalian lá na Ásia, né? O grande xadrez mental que o investidor precisa entender hoje é simples. A queda do petróleo é maravilhosa para a inflação global, tira a pressão da curva de juros e ajuda o consumo doméstico, mas ela é fatal para o peso enorme que a Petrobras carrega dentro do nosso índice. Não podemos esquecer o peso que o cenário de juros exerce na mentalidade do mercado nesta semana crucial. As mesas estão debruçadas sobre os modelos matemáticos tentando antecipar cada vírgula do comunicado do Copom. A manutenção da taxa Selic em patamares restritivos já está precificada na curva do DI. Mas o mercado está sedento para entender se o tom do nosso Banco Central será mais hawkish ou suave em relação aos próximos passos. Cada declaração sobre a dinâmica do nosso IPC a mais vai reverberar intensamente nos fundos de renda fixa e nos ativos de risco no geral. O investidor precisa ter disciplina férrea agora, com uma gestão de stop loss muito bem ajustada e sem espaço para heroísmos em alocações muito alavancadas. Tá? A melhor estratégia para hoje é focar em geração de caixa e no bom e velho dividend yield das empresas sólidas, empresas com resiliência para atravessar períodos de volatilidade sem destruir o valor do acionista. Atenção total para quem tenta adivinhar topos e fundos num cenário com tantas variáveis móveis ao mesmo tempo. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!